Bem-vindos a mais um Quixotado, o seu programa de literatura. Hoje um programa especial dos melhores do ano, as melhores leituras de 2019. É claro que eu estou falando aqui das minhas melhores leituras e não das dos demais colaboradores do programa. E foi bem difícil escolher os 10 melhores, mesmo tendo lido muito pouco novamente, né? Para minha grande vergonha e opróbrio, não li quase nada esse ano. Mas para escolher 10 livros entre os melhores foi bem difícil. Tive que deixar de fora alguns que foram bem marcantes, e também tenho que lembrar vocês que eu vou tirar dessa lista aqueles que foram releituras. Então muitos livros que eu reli esse ano e que fiz resenha aqui para o Quixotado eu não vou colocar na minha lista. Por exemplo, A Insustentável Beleza do Ser, do Milan Kundera, O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, e tantos outros que eu reli esse ano para poder trazer para vocês resenhas aqui no canal. Então eu vou trazer apenas aqueles que eu não tinha lido ainda e foram a primeira leitura. E todos os livros que eu vou mencionar aqui nessa lista foram resenhados no canal, então vocês podem encontrar a resenha deles. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para que vocês possam assistir as resenhas completas. Eu não vou falar profundamente sobre eles porque eu já falei sobre eles no canal, então vocês podem, se tiver curiosidade, acessar os links e ver os vídeos completos, as resenhas completas. Em décimo lugar ficou Os Ratos, do Dionélio Machado, um clássico da literatura nacional. Ele foi publicado já há quase 100 anos, mas fala muito sobre essa questão do endividamento, né, da população, que cresceu muito nos últimos anos, né? E a imersão que ele faz no psicológico do personagem principal é muito interessante. Eu recomendo demais a vocês a leitura desse livro. Em nono lugar, a primeira distopia conhecida, né, Nós, de Yevgeny Zamyatin. É uma distopia muito interessante. Ele fala sobre um futuro em que apenas 0,2% da população global vive em uma determinada sociedade que é totalmente regrada, né? Existem regras para tudo o que eles vão fazer. Eles vivem em casas de vidro, né? Para que todo mundo tenha acesso às suas vidas privadas, então não existe mais privacidade. É algo interessante também. Foi resenhado aqui no Quixotada Nerd. Recomendo a vocês que façam a leitura desse livro, muito bom. Em oitavo lugar, um livro de contos, o Felicidade Demais, Too Much Happiness, da Alice Munn, ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura. É um livro impressionante, os contos dela parecem pequenos romances, né? A forma como ela tece as narrativas, né? Não são narrativas simples de um acontecimento, são narrativas muito complexas, né? Desenvolvimento de personagens muito bem feito, uns contos longos, né? Com mais de 30 páginas geralmente. Muito bom esse livro. Em sétimo lugar, Cais da Sagração, do Josué Montello, outro clássico da literatura nacional, do maranhense Josué Montello. E esse livro também me impressionou mais, principalmente por causa do final dele. A imersão psicológica, né, apesar dele não usar muito o discurso indireto livre, mas a imersão também que a gente consegue fazer no psicológico dos personagens. E o final dele foi muito impactante para mim, um dos melhores finais que eu já li na literatura universal. Em sexto lugar, Os Cus de Judas, do Antônio Lobo Antunes, esse escritor português que também já é um clássico da literatura universal, ganhou o Prêmio Camões em 2007 e escreve demais. Esse é um dos primeiros livros dele, né, e fala sobre as memórias reais dele na Guerra de Libertação de Angola, na qual ele lutou pelo lado português, obviamente, e é um libelo contra a guerra, né. A literatura dele é muito forte, muito poderosa. Em quinto lugar, O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura, que eu li semana passada, né? Por isso que eu demorei tanto para trazer para vocês esse vídeo, né? Eu estou gravando já no dia 31 de dezembro, porque hoje eu não vou conseguir mais terminar nenhum. E o último que eu estava terminando era o David Copperfield, que não entrou nessa lista. Eu não achei que ele merecesse entrar no top 10. E eu vou trazer para vocês a resenha dele na próxima semana. Mas o Homem que Amava os Cachorros, Leonardo Padura, mereceu e muito entrar nessa lista. É um livro muito bom. Em quarto lugar, um livro de não ficção, mas um livro maravilhoso, né? Interpretação dos Sonhos, do Sigmund Freud. Trouxe para vocês o vídeo aí também da Interpretação dos Sonhos, que é um livro também muito interessante e que mudou a forma como os seres humanos veem o seu inconsciente, né? O seu psicológico, o seu interior. É muito interessante também esse livro. Em terceiro lugar, eu coloquei um livro do Nikos Kazantzakis, que é o Relatório ao Greco.
Eu coloquei, apesar de ser mais ou menos uma releitura, porque é uma nova tradução, inclusive o título mudou. E eu tinha lido o Testamento ao Grego, né, que era o título original aqui no Brasil, há mais de 15 anos. Então eu achei que mereceria colocar esse livro nessa lista. E o livro do Kanazax é uma autobiografia espiritual ou intelectual, em que ele fala sobre as suas lutas interiores, suas conquistas. É muito interessante também. Eu tive uma dúvida muito grande entre o primeiro e segundo lugares dessa lista desse ano. Geralmente eu decido o primeiro lugar bem rapidamente, mas esse ano eu fiquei durante alguns meses numa dúvida cruel entre o Mestre Margarida, do Mikhail Bulgakov, e Ilíada, de Homero. E nessa semana, nas últimas semanas, eu acabei decidindo pela Ilíada, porque é um livro que mexeu muito comigo, né? O Mestre Margarida, que ficou em segundo lugar, é um classicaço da literatura russa, um livro muito impactante, né? Mas que é de difícil compreensão. Muita gente não gosta desse livro, né? E compreensivelmente, porque ele é um livro bem difícil, é um livro muito complexo, que traz tantos temas, né? Principalmente temas da União Soviética daquela época, né? Que pouca gente compreende. Mas é um livro fantástico, é um trabalho de literatura incrível, imortal. Só que ele não consegue suplantar Ilíada, de Homero. É difícil até falar para vocês, mesmo depois de tantos meses, né? Já faz 11 meses que eu li Ilíada, mas ainda mexe comigo quando eu falo sobre esse livro, né? O classicaço de Homero, a história da ira de Aquiles, né? E da morte de Heitor, né? É incrível. Quando eu lembro desse livro, né? Eu lembro da despedida de Heitor, dos funerais, da descida de Príamo, né? Para conversar com Aquiles, né? Quando ele beija a mão de Aquiles. Tudo é incrível, é um poemaço, um livro fenomenal. Ele não poderia deixar de ficar no primeiro lugar. Infelizmente eu não consigo acompanhar o mercado editorial, então eu acabo trazendo livros que já foram lançados há muito tempo, né? Alguns há mais de 2.700 anos. Mas de qualquer forma serve aí como indicação para quem não os leu ainda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever, de curtir, comentar e compartilhar. Se não gostaram, coloquem nos comentários porque não gostaram também. Espero estar com vocês aí em 2020. A gente se vê no próximo Quixotado, o seu programa de literatura.